falar de Jesus. Não vim aqui falar de mim, vim falar de Jesus Cristo. Porque parece que quanto mais a gente quer passar algo para a igreja da gente, quanto mais a gente quer estudar, se aprofundar na palavra, parece que mais complicado fica. Às vezes a palavra de Deus é tão simples de ser pregada. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma tão simples na nossa vida. Tanto que se você for pegar as igrejas do Brasil, quando elas começaram a crescer, as pentecostais raiz da década de 90, gente, lá não tinha ninguém exacerbado em falar, em cantar. Era mais uma naturalidade, era uma caixinha de som igual aquela ali. Cadê aquela nossa antiguinha que a gente não está aqui não, né? Está ali dentro guardada. Um microfonezinho, né, pastor? Uma Bíblia, ia pregando, almas iam se render aos pés de Jesus. Porque nunca teve a ver sobre quem passa a mensagem. A palavra de Deus, ela tem a ver com o motivo da mensagem. E a mensagem, o verdadeiro motivo, como diz o primeiro capítulo de João, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a própria mensagem. Eu até gostei, antes de sair de casa, um trecho daquela série de Jesus. Qual o nome? The Chosen. Tinha um fariseu, eu não sei se era Nicodemos, que era muito próximo de Jesus e era um fã escondido de Cristo. Ele fala: Jesus, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas. Se você continuar falando o que você fala, a gente não vai ter escolha a não ser ter que seguir a lei de Moisés. E uma interpretação de quem fez essa série, Jesus ele se vira para o escriba e fariseu e fala assim: eu sou a lei de Moisés. Glória! Jesus ele é a própria palavra, ele é a essência da mensagem. É por isso que às vezes eu fico até um pouco desnorteado e chateado quando eu vejo uma mensagem linda, poderosa, mas em que em nenhum momento a mensagem falou de Cristo. Como que pode um pregador falar toda a mensagem sem em nenhum momento citar a Cristo? Meus amados, todo o Antigo Testamento ele é a sombra do que estava para acontecer no futuro. Falava de um Redentor que ia vir, e esse Redentor é Jesus Cristo. A última vez que eu preguei aqui, eu falei de preceitos, liturgia, costumes e tudo aquilo que acontecia dentro de um culto do Antigo Testamento. Deus, ele quando pediu a Moisés que levantasse um tabernáculo, porque ele queria habitar no meio daquele povo. Toda a mensagem da Bíblia, ali naquele momento dos tabernáculos, até chegar à construção do Templo de Salomão, ela vai falar de Cristo. Por exemplo, vocês lembram muito bem da passagem que fala sobre a Páscoa. A gente, na nossa cultura ocidental, tem uma mania de comemorar a Páscoa comendo chocolate e falando de ovo de Páscoa. Se a gente lembrasse de fato a verdadeira mensagem da Páscoa, Páscoa ou Pesach, que quer dizer passar por cima. A primeira Páscoa, ela foi feita um dia antes do Êxodo, quando Deus, ele falou: Moisés, você vai pedir para que o povo mate um cordeiro, um primogênito, e pegue esse sangue que foi molado, coloque uma bacia, e com um caniço de isopo, molhe com o sangue que está na bacia e passe onde? Nos umbrais das portas. Então,
A Bíblia, ela diz que todas aquelas famílias fazem aquilo e elas fazem a sua refeição, e quando o anjo da morte passa, onde ele vê o sangue do Cordeiro Imaculado, o anjo da morte ele passa por cima. Gente, eu estou falando de 1500 anos antes de Cristo. Deus ele falou: imole o cordeiro, um primogênito sem defeito, que quando o anjo da morte ele passar pelas casas e ele vê o sangue do cordeiro imolado, ele vai passar por cima, ele não vai poder entrar nessa casa. O cordeiro imolado na época do Êxodo era a sombra de Jesus Cristo. Tanto que quando aquele cordeiro ele foi imolado, não poderia quebrar o osso dele. Era a mensagem de Jesus Cristo. Nos evangelhos diz que nenhum osso foi quebrado. E não é diferente nos tempos de hoje. E eu fiz relevância a esse isopo, que era uma espécie de uma vara, um galho de uma árvore. É que quando Jesus ele na cruz ele sente sede, ele pede um pouco de água. Você acompanha nos evangelhos depois. Diz que um dos guardas que ele estava pega um caniço de isopo, o mesmo que foi usado há 1500 anos atrás para imolar o cordeiro de Israel, onde o anjo da morte passaria. Todas as referências do Antigo Testamento levam a Cristo. E hoje, meus amados, não é diferente. Quando o anjo da morte ele chega na sua casa e ele vê o sangue nos umbrais da porta, ele fala: essa casa que eu não tenho vez. Eu preciso pular, eu preciso passar por cima, eu preciso ir para outro local. É isso que o sangue derramado naquela cruz representava. A partir do momento que você confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador e reconhece Ele diante dos homens, o anjo da morte ele não tem mais poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele venceu a morte na cruz. E eu acho engraçado, pastor, quando algum jovem vem falar comigo assim: não, o que está acontecendo? Eu estou com medo de morrer. Meus amados, a morte já foi vencida na cruz. Se a gente morrer é lucro. A morte do crente é uma alegria. É claro que a gente vai sentir falta. Mas, meu amado, se o anjo apareceu hoje na minha casa e falou: quer ir hoje, meu filho? Você quer ir agora comigo? Você pensa duas vezes, pastor? Você está partindo para a glória. É esse o pensamento que o crente deve ter. Eu vou contar uma breve história aqui. Eu acho que eu já contei uma vez uma pregação sobre os morávios. John Wesley, um dos maiores pregadores do século XVIII, conhecido como Tocha do Senhor. John Wesley um dia foi chamado para pregar dentro de uma igreja católica. E ele começou a falar sobre as verdades de Cristo, que não tinha nada a ver com entrega de ofertas. E aquilo ofendeu alguns bispos daquela casa. E falaram assim: John Wesley, você nunca mais vai pregar dentro dessa catedral. Sabe o que ele falou? O meu púlpito é a rua. O meu púlpito não é dentro de igreja. Aqui eu prego para quem já é salvo. Aqui eu estou pregando só para reanimar a sua fé, mas você já é salvo. Eu creio em nome de Jesus que você já é salvo. Talvez dentro das igrejas hoje tem um ou dois que ainda não
pastor. O resto já é tudo com a sua vida entregue a Cristo. O que fazemos aqui é reafirmar aquilo que um dia a gente concretizou no nosso coração. Verdade, Senhor. E quando falaram isso a ele falou: o meu púlpito é nas ruas, eu não preciso de igreja para pregar. Está pensando que eu preciso de microfone para pregar? Eu prego onde eu estiver, rapaz. Lugar fácil de ganhar alma é lá fora. Aqui dentro você vai ganhar quem? Aqui, como eu disse, 1% está visitando é muito. Aqui é a escola dos soldados de Cristo, para serem preparados, para serem enviados para a rua. Glória a Deus, glória a Deus. E esse mesmo homem, com tamanha fé, um dia fizeram lá uma vaquinha, pastor, juntaram dinheiro, aleluia, para mandar ele para as Américas. John Wesley, acho que ele era da Europa, e iam mandar ele para as Américas numa missão. Ele era um missionário. E ele, no meio do caminho, naquele navio, acontece algo ali naquele navio, e o navio começa a afundar. Aleluia. E John Wesley começa a se perguntar: meu Deus, está afundando. Ele começa a ficar com medo. Nos relatos dele, ele diz que ele começa a ficar com medo, que estava afundando. E de repente, aquele navio afundando, aquele desespero todo, ele começa a ouvir uma canção. Não sei qual era a canção, mas vamos supor que fosse essa que a gente louvou hoje. Breve vamos ter glória a batalha. Só que ele se impressionou porque eram muitas vozes. Ele falou: ué, será que já são os anjos cantando? Eu já estou entrando na glória, já estou morrendo. Quando ele começa a procurar de onde vinha aquele canto, ele vê um grupo de crentes louvando a Deus. Estava afundando o navio, gente. E eles estavam louvando a Deus. Meu Deus. Glória. Sabe o que John Wesley disse ali naquele momento? Ali eu virei crente. Até aquele momento eu não era crente. Eu me descobri crente a partir daquele dia. Ele olhou para ele e falou: peraí, eu nunca fui crente. Eu não sou crente a coisa nenhuma. Sabe aquela história daquele filme Titanic? Enquanto o Titanic está afundando, tem gente no violino e louvando hinos. Depois pesquisa essa história é verídica, isso é real. Ali eram crentes louvando a Deus, e eles sabiam que iam morrer. E quando ofereceram coletes e botes salva-vidas para eles, falaram: esse é o momento de eu ganhar alma, é agora. É agora que eu vou começar a ganhar alma para Jesus. Você quer me dar um bote? Você quer me dar um colete? Não. Sabe por quê? Quem é crente entende que o desespero do ímpio bate quando a morte está à porta. Quando o anjo da morte passou, se ele soubesse que imolar um cordeiro e passar nos umbrais da porta dessa salvação, os livrariam ele da morte, meu amigo, eles fariam de tudo para ter um cordeiro para passar o sangue nos umbrais. A gente precisa acreditar a todo momento entendendo que essa vida aqui ela não é para sempre. É verdade, Deus. Eu não estou dizendo para você chegar em casa, cruzar seus braços e falar: vou parar de trabalhar, eu vou parar de cuidar da minha família. Eu não estou dizendo isso. Porque você precisa cuidar da sua família. Mas você precisa estar preparado o tempo inteiro para a morte. Porque quando a gente fala morte, é um peso, né? É algo
Mas eu tenho uma notícia boa para dar. O que a gente leu aqui. Olha o que diz no primeiro versículo. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Aqui, o relato de Hebreus, o autor, onde indicam Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem escreveu, ele está dizendo: meus irmãos, agora, para você entrar no templo, no santuário, no santo dos santos, lembra aqui que eu falei do sacerdócio? E o sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano no santo dos santos para oferecer sangue no propiciatório, porque não havia perdão de pecado sem derramamento de sangue. O pecado ele gera morte. O sangue ele representa o que? Morte. E o pecado ele gera morte. Então, para perdão de pecado, precisava que algo morresse. Ele falou: meus amados, agora para você entrar nesse santo dos santos, onde o sacerdote entrava uma vez ao ano, só para vocês terem ideia, esse sacerdote, ele era separado, ele cumpria o nazireado dele, ele não se misturava com bebidas fortes, ele não podia rapar a cabeça no nazireado, ele tinha vários segmentos que ele precisava cumprir para que ele pudesse chegar a ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Sumo quer dizer principal sacerdote. E para vocês terem ideia do tamanho da santidade que Deus cobrava desse sumo sacerdote, meus amados, eles, na roupa deles, eles andavam com sinos. E eles tinham que amarrar uma corda ou no meio do corpo ou no pé. Porque ao entrar no Santo dos Santos, se houvesse algum pecado não confesso daquele homem diante de Deus, era ele pisar e ele ia cair morto na hora. Meu Deus. E muitos morriam. E o sino era justamente para que se ouvisse quando algum deles caísse lá dentro, porque ele podia também morrer lá dentro se ele fizesse algo fora do que foi protocolado por Deus. Vocês lembram que eu falei de Davi? Na hora de carregar a arca da aliança, o que ele fez? Ele colocou um boi para carregar, uma carroça, e Deus falou que era para carregar no ombro, que a intenção, mesmo sendo boa, se ela não for de Deus, não serve. Então era essa santidade que Deus cobrava de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Agora vejam vocês no capítulo 26 de Mateus. Meu Deus. Capítulo 27 de Mateus, no seu versículo 50. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 27, versículo 50. Diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus, ele quando entregou o Espírito, a última coisa que ele gritou, o último ar que ele conseguiu suspirar, mas o último grito foi: Tetelestai! Meu Deus. Que
que quer dizer está consumado. Deus estava falando a todos os sacerdotes da casa de Levi: não vai ser mais necessário imolar cordeiro nenhum. Não vai mais ser necessário nenhum ritual de protocolo. Não vai ser mais necessário todas essas vestimentas, toda essa hipocrisia, toda essa disse-me-disse, essa falsidade. Porque hoje eu venci a morte. O cordeiro que foi imolado agora fui eu. Não vai mais precisar repetir isso. De uma vez por todas, eu acabei com toda essa ladainha. Por que ladainha? Porque era uma bobeira. Deus, ele o tempo inteiro, através dos profetas: eu não suporto mais os seus holocaustos. O holocausto de vocês é uma mentira. O holocausto que vocês devem oferecer é o coração de vocês. Porque pecar, ir lá e matar o boi, matar o cordeiro, é muito fácil. Se você tem um cordeiro, você vai lá e mata, Senhor, me perdoa. Aí mata o cordeiro e está perdoando. Deus, ele falava: eu não aguento mais essa coisa automática. É por isso que Cristo teve que morrer por nós. Porque agora eu não sou mais salvo através da lei de Moisés. Quando eu for a julgamento, o grande juiz, ele não vai olhar para mim, que se ele olhar para mim, a condenação é certa. Sabe para onde ele vai olhar? Ele vai olhar para a cruz, para o filho dele sendo esmagado, torturado, ensanguentado, espancado. E ele vai perguntar: filho, quem é o seu advogado? Eu vou. O seu advogado é Cristo. Você não pode chegar ao reino se não estiver nele. Sabe o que é engraçado, pastor? Um dia um amigo me perguntou assim: eu trabalho no local onde ele me perguntou o seguinte: vem cá, o Luna, nós conhecemos como Luna, ele perguntou assim: se o cara que matou, roubou, fez o que fez a vida inteira, estuprou, e alguém que é bom, fez aquilo que é bom, há possibilidade desse que fez a maldade ir para o céu e o outro que foi bom ir para o inferno? Eu falei: sim. Aí ele disse: sim. Eu falei: sim. Eu falei: não quer dizer que esse que fez o que fez, ele não será julgado. Ele vai ser julgado pelo que ele fez. Se vai caber a condenação a ele ou não, se ele foi lavado e remido pelo sangue de Cristo ou não. Meus irmãos, se você é crente, você querendo sim, sim ou não, do que o cara fez para trás, se ele se arrependeu verdadeiramente e Cristo lavou ele com seu sangue, senta e chora. Porque se você mesmo afirma com a sua boca que aquilo que ele fez é porque ele pertence a Satanás, então ele fez aquilo sob influência. Ou ele pode ter feito aquilo sob a carne dele. Mas não cabe a mim julgar. Quem é o juiz? O nosso Deus é o grande juiz. Aí ele falou: tá, mas é aquele que foi bom a vida inteira. Porque tem um vizinho lá, que ele é ateu, mas ele é um cara muito gente boa.
Ele é uma pessoa boa, ele faz doações. Meus amados, eu sei que a gente, um determinado tempo, a gente cai no erro de achar assim: nossa, não fiz nada de errado hoje, acho que hoje eu estou mais crente do que ontem. Não tem esse dia? Aquele dia assim que a gente não fez nada demais, que a gente ficou dentro de casa o dia inteiro. Eu acho que hoje eu não fiz nada demais não, então acho que eu estou começando a ficar crente. Você acha que as suas ações elas podem te salvar de alguma coisa? Você acha que Cristo ele sofreu o que sofreu na cruz para nada? Ninguém pode se salvar. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, ninguém por si só pode se salvar. Paulo ele reafirma isso. Não interessa se você é bom, sim, se você é um cara legal. É essa que é a importância de você levar o evangelho para as pessoas. Para quando o anjo da morte passar, ela ter a marca do Cordeiro. Está sobre ela o sangue de Cristo. Glória a Deus. E o anjo da morte ele vai ter que passar por cima.